Nessa segunda parte, nós vamos falar sobre os mecanismos de ação do flúor, né? O efeito tópico. Então, o flúor ele vai atuar diretamente nesse processo desre. Então, ele faz uma atuação predominantemente tópica, promovendo a remineralização, né? Favorecendo essa remineralização com esse efeito, né, de pós-eruptivo. E vai minimizar os efeitos da desmineralização. Por isso que eu coloquei esse desenho em esquema de balança, porque o flúor vai atuar nesse desequilíbrio. O cálcio e o fosfato precisam estar presentes em solução para promover a remineralização. E o flúor vai prevenir essa perda de mineral da superfície dos cristais e aumentar essa mineralização quando ele está presente na cavidade, junto aos íons de cálcio e fosfato. E devido ao modo de ação do flúor ser predominantemente pós-eruptivo, para a prevenção da cárie é necessária a exposição desse flúor constantemente na cavidade bucal. Quando a remineralização ocorre, na presença do flúor, o esmalte remineralizado é muito mais resistente à cárie quando comparado ao mineral do esmalte original, devido ao aumento da fluorapatita e a redução da apatita carbonatada, ok? Então, quando há presença do flúor no meio bucal, ele vai minimizar os efeitos da desmineralização. É como se o esmalte dentário ele ficasse mais forte na presença do flúor, ou seja, ele resiste muito mais aos efeitos da doença cárie quando comparado a um esmalte sem a presença do flúor, ok? Então, aqui eu coloquei um esqueminha, né, das trocas de íons que ocorre na remineralização e na desmineralização com a presença do flúor. Então, toda vez que o flúor tópico é utilizado, ocorre uma reação química com a estrutura mineralizada dos dentes, formando assim produtos que interferem com a posterior progressão da cárie. E destes produtos, o responsável pelo efeito do flúor tópico é o mineral tipo fluoreto de cálcio, o qual acaba funcionando como um reservatório, né, tentando manter o flúor constante no meio, interferindo assim com o desenvolvimento da doença cárie, certo? E aqui eu coloquei para vocês um slide que mostra um esquema resumido do uso do flúor no controle da cárie, certo? Então, tá aí ao centro, né, o processo de desenvolvimento da doença cárie nos dentes e aí a interferência da saliva, o biofilme e a dieta, que são fatores, né, que influenciam no desenvolvimento da cárie, e o fluoreto atuando diretamente nesse processo, ajudando na redução dos sinais da doença e na prevenção e no controle, certo? E aí, a gente vai, nesse slide vocês podem ver a divisão exata dos meios de utilização do flúor. Então, nessa primeira parte, nessa primeira chave, são os meios utilizados de uma forma geral da população, que é o uso domiciliar do flúor, através dos dentifrícios, né, os cremes dentais, a água, que a gente já falou um pouquinho sobre isso, a presença do flúor nos alimentos e nas soluções, que são os enxaguatórios bucais, que a gente consegue comprar no supermercado. E na outra parte a gente vai falar sobre o uso profissional, que é o uso em consultório, o uso em clínicas, né? O uso que a gente faz lá na faculdade, que tem indicações específicas, que são os meios profissionais de utilização, que são eles o flúor gel, o flúor mousse, o flúor verniz, os cariostáticos e os materiais restauradores que contêm flúor, principalmente o ionômero de vidro. E aí, a gente vai começar falando sobre um dos principais meios de se utilizar flúor tópico, né, caseiro, através da população toda que tem acesso, que é o uso do dentifrício, né, que é o creme dental. Então, o dentifrício é o meio tópico domiciliar, né, que é mais recomendado pelos dentistas, pois ele é usado de uma maneira com alta frequência, ou seja, a gente indica o paciente usar o creme dental 3 vezes ao dia, nas escovações, 3 vezes ao dia, e ele possui baixa concentração, que geralmente é de 1.000 a 1.500 ppm, tá? Ela é considerada, né, o uso da pasta de dente é a forma mais econômica e acessível de prevenção e controle de cárie,
já que a gente orienta e indica a escovação para todos os indivíduos, né? E a escovação acaba sendo associado ao benefício do flúor, então, como o flúor age em contato com os dentes, juntamente com a remoção mecânica do biofilme, que é o que? O processo de se passar a escova sobre os dentes, removendo o biofilme e a placa bacteriana. Então, associa esses benefícios. Na odontopediatria, a gente recomenda uma concentração de dentifrício fluoretado de no mínimo 1.000 ppm. ppm quer dizer a unidade medida, né, de concentração do flúor, que quer dizer partes por milhão, ok? Então, a gente recomenda de no mínimo 1.000 ppm de flúor, tá? Desde o nascimento dos primeiros dentes, como a gente vai falar aqui. E a realização é importante a gente orientar nossos pacientes, né, os responsáveis pelas crianças, de sempre fazer a escovação para a criança, então sempre ser supervisionado por um adulto. E a frequência e a quantidade de creme dental vai ser sempre específica conforme a idade de cada criança. Então, os compostos, né, geralmente de flúor, que estão nos cremes dentais, geralmente os que a gente mais utiliza, os que a gente mais encontra nos cremes dentais são o monofluorfosfato de sódio, que é o MFP, e o fluoreto de sódio, que são os mais encontrados, os mais utilizados. Mas também a gente encontra alguns cremes dentais com a presença do fluoreto estanhoso ou aminofluoretos, que são menos usados, mas também acabam aparecendo nos cremes dentais. Lembrando que, para crianças, geralmente, a gente utiliza mais as pastas contendo acima de 1.000 ppm e no máximo 1.500 ppm, dependendo de cada caso. E aqui, gente, nessa foto, a gente consegue demonstrar quais são as quantidades e frequências ideais para cada faixa etária de criança. Lembrando que o creme dental, ele é prescrito como um medicamento, então o ideal é que a gente faça no receituário, escrito para a mãe, se precisar desenhar a quantidade, para que a mãe entenda que o creme dental ele é utilizado como um medicamento. Então, ele tem hora certa para ser usado, quantidade certa, frequência certa e, de preferência, não ser ingerido pela criança, né? E a criança não escovar sozinha. E aí, a gente recomenda, nessa primeira foto à esquerda, que crianças até 3 anos de idade, a gente recomenda 1 grão de arroz, a quantidade equivalente a 1 grão de arroz cru, de 1 a 2 vezes ao dia. Então, é bem pouquinho mesmo, como vocês estão vendo aí, até 3 anos. Porque até 3 anos, geralmente, a criança não vai saber cuspir. Então, ela vai engolir esse 1 grão de arroz cru de 1 a 2 vezes por dia, tá? E é suficiente para a idade e para o peso da criança. Já acima de 3 anos, a gente aumenta um pouquinho essa quantidade e passa ao equivalente a 1 grão de ervilha. E aí a gente aumenta a frequência um pouquinho, passando a 3 vezes ao dia, igual ao uso de adulto, tá? Então, crianças até 3 anos, equivalente a 1 grão de arroz cru, a quantidade. E crianças acima de 3 anos, a gente vai colocar uma quantidade equivalente a 1 grão de ervilha, 3 vezes ao dia, ok? E aí é muito importante a gente explicar isso muito bem aos pais, pessoal, porque antigamente recomendava-se pasta dental sem flúor e ainda, né, a indústria ainda produz muito gel e muitos cremes dentais sem flúor. Então, grandes marcas como a Malvatri Kids, a Colgate, a Oral-B, a Bitufo ainda produzem cremes dentais sem flúor, só que isso já não é preconizado mais. Então, a gente não usa mais creme dental sem flúor e não recomenda mais creme dental sem flúor, tá? Como era antigamente. Atualmente, a gente só recomenda creme dental com flúor sempre, desde o nascimento dos primeiros dentes, mesmo que seja um bebê, mesmo que a criança vá engolir, e sempre com concentração acima de 1.000 ppm. Então, a gente tem que olhar lá no rótulo do creme dental, igual vocês estão vendo aí nessa imagem circulada em amarelo, que tem que ter lá no rótulo 1.100 ppm, 1.000 ppm de flúor, ok? Então, eu coloquei o exemplo aí da Colgate, Smiles do Minions, ou essa Tandy, que é muito boa também. Então, sempre orientar os pais que tem que olhar no rótulo, certo? Então, não recomendamos sem flúor mais. E eu sempre falo com os pais para olhar atrás do rótulo, porque existem muitos cremes dentais que têm uma quantidade reduzida de flúor. Um exemplo é essa Smiles da Colgate, do Barney,
que muitas crianças às vezes acabam escolhendo pelo rótulo, mas ao verificar no rótulo, no verso da embalagem, vocês podem ver aí, ó, no lado direito, né, onde está circulado, 500 ppm de flúor, ou seja, é uma concentração baixa, uma concentração que a gente não recomenda. Então, esse creme dental não é indicado, ok? E também é importante a gente alertar os pais, né, os responsáveis pelos nossos pacientes, que existem muitos cremes dentais que a embalagem são praticamente iguais, com os mesmos personagens. Porém, às vezes é uma pequena observação que está escrito lá, sem flúor e com flúor, como vocês podem ver nesse círculo lilás. É a mesma embalagem, é o mesmo personagem, é a mesma marca, né? Que é a Bitufo, mas um é com flúor e um é sem flúor. E às vezes, sem querer, a mãe acaba pegando uma embalagem parecida e confunde e acaba utilizando a criança sem flúor, o que a gente não recomenda. Então, a gente precisa alertar os pais para prestar muita atenção no rótulo. E aqui a gente tem um quadro demonstrando quais são os cremes dentais mais conhecidos indicados, né? Então, tem Tandy, Colgate, Júnior, tem essas do Looney Tunes, tem essa outra da Bitufo, da Movitrix Kids, e prestar atenção porque as mesmas marcas contêm cremes dentais sem flúor. Então, do mesmo jeito que tem Movitrix Kids com flúor, de 1.450 ppm, tem Movitrix Kids sem flúor. Mesma coisa para Colgate, mesma coisa para Bitufa, mesma coisa para Oral-B. Então, prestar muita atenção na hora de orientar os pais. Está bem? E aí vocês vão me perguntar, mas e aí? A criança é bebezinha, você tá me dizendo que tem que usar flúor desde os primeiros dentes, mas a criança bebê, ela não vai saber cuspir e ela vai acabar engolindo a pasta com flúor. Isso pode. Então, o que a gente tem que orientar os pais é que, como a criança é muito pequenininha e a gente está orientando o uso da pasta com flúor, a criança vai acabar engolindo sim. Mas, se ela engolir somente aquilo que a gente recomendou, que a gente prescreveu, né? Abaixo de 3 anos, o grãozinho de arroz, 1, 2 vezes por dia, e acima de 3 anos, o grãozinho de ervilha, essa quantidade não vai afetar a saúde dessa criança e não vai trazer nenhum prejuízo. Então, por isso que é importante a supervisão do adulto, é importante o adulto colocar a quantidade de pasta, né, de creme dental, conforme a recomendação do dentista. E a gente também pode ensinar os pais para remover o excesso de espuma através de uma gaze ou com uma fraldinha da criança. E então, à medida que vai escovando, vai dando espuma, a gente pode orientar os pais a ir removendo essa quantidade de pasta e ensinando a criança a cuspir a espuma antes dela aprender a bochechar com água para enxaguar, certo?